A gente tem agora uma próxima fala, que é a sua, Clemente, para falar um pouquinho aqui para os, né, quem são os nossos convidados de hoje, e falar um pouco desse encontro, né, e o protagonismo dos participantes, tanto pelo Espaço da Cidadania, como por outros órgãos. Então, a palavra é sua. Seu microfone está desligado, Clemente. Primeiro, me autodescrevendo, acho que dá para todo mundo para ver, eu estou pessoa branca, cabelo já grisalho, e de óculos, e estou aqui com uma blusa preta, camisa azul, blusa preta, e o cabelo já vai mostrando que eu estou em vias de completar 65 anos de idade. Já estou virando o Cabo da Boa Esperança. Tá? Mas agradecer demais, então, todos que estão nessa reunião. Ela nasce de uma conversa do Cal comigo, faz uns 20 e poucos dias atrás. Tá? O Cal está à frente, e algumas pessoas que estão aqui nessa reunião estão à frente da organização do 30º aniversário da Lei de Cotas, que vai ocorrer dia 24 de julho, e uma ação dia 23. E ele aí, como não estamos conseguindo nos reunir presencialmente, as pessoas, ele começou a trocar algumas figurinhas com a gente, né, com gente que está mais próxima da área sindical, de uma pessoa, de um nome dos sindicatos e das centrais, um nome para estar lá, né, fazendo a representação dos sindicatos nessa atividade, que é uma atividade que já estava andando, né, já estava andando a organização. E aí sugerimos fazer a reunião, que daria uma agenda, principalmente para a agenda do próprio Cal, esse momento de agora. Tá? E aí é legal, que aí se formou uma rede. Eu fui fazendo contato com o João Scaboli, que está aqui, com a Cremilda, com a Silvana, com as pessoas mais próximas, né, com o Alex, com as pessoas mais próximas dos sindicatos. Então, falar, gente, vamos tentar chamar sindicatos a partir de nós, a partir dos contatos que a gente tinha, né, dentro da área sindical, e foi se formando redes, né? Então, pelo menos, eu vi que várias centrais colocaram em sites essa informação, né? Federações colocaram em sites para suas de notícia, e também chamando, né, os seus dirigentes para essa discussão. Então, é legal que ela está conhecida de muita gente, essa atividade que está acontecendo agora. Tá? Acho que isso é uma coisa muito importante. E também, aí eu também chamei, fora da área sindical, o pessoal foi chamando, eu fui chamando também as pessoas que estão muito próximas da gente, na luta. Tá? Então, tá a Fátima, né? Gente, a Fátima, que está aqui na reunião, é um dos maiores pé de boi que a gente tem assim nessa luta, mas muitos anos. Tá? Hoje já está à frente de um programa no Cinco Vaga. Poxa, mas ela é uma das pessoas que mais nos ajuda, e eu fico muito contente, eu já falei isso para ela, é a pessoa que não tem papas na língua para me pegar no pé. Então, eu gosto muito dela, que ela, né, Clemente, caramba, vamos lá. Né? E ela ajuda demais, já está aqui, foi uma das primeiras a estar na reunião. Mas, então, a ideia dessa reunião é a gente pensar no protagonismo, de fato, da área sindical, no fortalecimento da lei de cotas e no fortalecimento do seu 30º aniversário. Tá? Então, gente, uma boa reunião para todas. Eu, particularmente, estou muito satisfeito por conta desta movimentação dessa semana, que veio, nos atropelou, e, de repente, de um limão fizeram uma limonada. Tá? E eu lembro que nós saímos muito chateados em 2014, quando naquela Copa do Mundo o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha, e na terça-feira esse movimento, que boa parte está aqui, fez com que um projeto safado de um senador, Vanderlan Cardoso, tomasse uma goleada de 11-1. E quem abrir hoje o site do Senado já está 13-1, mesmo depois do projeto ser retirado de pauta, porque ia tomar um pau lascado. Mas aí outras pessoas que vão comentar sobre isso. Então, gente, ótima reunião a todos nós. Obrigada, Clemente. Realmente, né?
Os últimos dias, assim, foi bombardeio atrás de bombardeio, né? A gente nem conseguiu respirar de um, já veio o outro. E aí, falando nesse especificamente, que é o PL que o Clemente mencionou, né? Que né, tentava aí, substituir a contratação de pessoas com deficiência por pais ou responsáveis de pessoas com deficiência. Claro que a gente entende que que parentes, familiares, pai, mãe, enfim, precisam também ter o seu direito, né, ao trabalho garantido, mas para isso não precisa ser aí sacrificada a vaga da pessoa com deficiência, né? É importante sim criar políticas que garantam emprego de qualidade e digno para todas as pessoas, mas sem que isso prejudique um outro grupo já bastante excluído há séculos, né, da nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, para falar um pouquinho do que foi esse movimento, né? Então, segunda-feira nós acordamos aí com uma baita surpresa e uma surpresa negativa, né, Flávio? E graças a todo esse movimento que o Clemente mencionou, isso conseguiu ser retirado de pauta, mas não significa que a gente tem que, né, esquecer, tem que estar sempre o tempo todo antenado, porque sempre tem alguém tentando, né, retirar esses direitos já conquistados aí há anos. Então, eu queria que você, Flávio Gonzalez, o Flávio Gonzalez é do Instituto Jô Clemente, também faz parte lá do grupo Coletivação, então o Flávio vai contar um pouquinho para a gente como é que foi toda essa movimentação super rápida que aconteceu de segunda para cá e como é que a gente está hoje, né? E contar um pouquinho também de quais seriam os reais riscos, além desse que eu já mencionei, caso um PL desse fosse aprovado. Então, Flávio, super obrigada aí pelo empenho também, por toda a articulação. Seja bem-vindo e a palavra é sua. Obrigado, Nalva, obrigado, Clemente, né? Bom dia a todos, todas e todes, né? É um prazer estar aqui. Estou me autodescrevendo também, sou um homem branco, de 50 anos, estou usando óculos, tenho um cabelo castanho, a barba já um pouco grisalha, estou usando uma camisa azul. Realmente é um prazer estar aqui e falar desse episódio, né? Eu tenho um tempo bem curtinho, né? Realmente, essa semana nós nos surpreendemos com mais esse ataque à lei de cotas, né? Inclusive, o Clemente já fez vários livros, né? Eu acho que um livro que valeria a pena a gente escrever no futuro é a história dos ataques à lei de cotas, né? Porque ao longo desses 30 anos não foram poucos, né? E bravamente o movimento de pessoas com deficiência tem resistido. Então, foi esse projeto de lei 10.052, né, do senador Vanderlan Cardoso, que é empresário, né, ele é um empresário, tem, parece que uma empresa com 2.000 funcionários, 2.000 empregados, né, e ele queria mudar justamente o coração do que nós chamamos de lei de cotas, né, que é o artigo 93 da Lei 8.213, né, que é o que determina as cotas obrigatórias das empresas. E era só ir acrescentar que na inexistência de pessoas habilitadas, a empresa poderia contratar os pais, né, os pais de crianças ou jovens com deficiência. Então, conversamos até com assessores de uma senadora, que eles disseram que, numa primeira leitura, isso parecia uma coisa boa, né? E é sempre essa manobra que é feita no sentido de tentar suprimir um direito, na verdade, um direito que muitas vezes incomoda alguns setores do empresariado, não todos, existem setores do empresariado que são muito parceiros nossos, estão conosco nessa luta também, mas existem setores que não querem, né, cumprir essa lei, falam até em reservar dinheiro para multas e tal, e são sempre essas manobras que tentam dar uma roupagem de uma coisa justa ou aparentemente benéfica, no fundo, para suprimir a lei de cotas, né? Em última instância é isso, porque independente de serem pais de pessoas com deficiência, seria substituir pessoas com deficiência por pessoas sem deficiência, o que desvirtuaria totalmente o espírito da lei, e mais, provavelmente, muito porque a estatística, a incidência de deficiência é muito grande. Então, numa empresa com 2, 3 mil empregados, se você fizer um levantamento de quantos ali são pais de pessoas com deficiência, são inúmeros.
no final das contas, você acaba não tendo que contratar ninguém, né, para cumprir a lei de cotas. Então, fizemos uma grande mobilização, né, cada um de nós acionando sua rede de contatos, fizemos alguns manifestos, tentamos falar com a classe política e, felizmente, conseguimos aí, né, que esse projeto de lei fosse derrubado em 24 horas, né? Então, isso também mostra, né, já que nós estamos falando com a importante classe sindical, né, que também vem sofrendo inúmeros ataques, né? Quer dizer, nós vivemos um momento em que uma das primeiras ações do governo foi acabar com o Ministério do Trabalho, né? E tem todas as ações contra os sindicatos, e nós, né, de um segmento específico, temos sofrido realmente já, foram vários ataques, né, desde que esse governo assumiu, né, e eu estou aqui falando principalmente em nome do Coletivação, que é um coletivo que se propõe a defender a lei de cotas. Então, nós sempre temos que estar realmente vigilantes, né, e esse esforço dos trabalhadores por defender os seus direitos, ele não pode esmorecer. Tudo é feito de um dia para a noite, tudo é feito na calada da noite, sem alarde, e se a gente não percebe, a coisa passa, né? A boiada passa, né? Então, precisamos estar atentos e vigilantes, porque virão outros, né? Já foram 3 ataques à lei de cotas nos últimos 2 anos, com certeza virão outros aí nos próximos 2 ainda, talvez esse ano e no próximo. Então, temos que estar vigilantes, mas é uma vitória, né? Celebramos mais essa vitória de conseguir garantir que essa lei continue trazendo os benefícios que ela traz para a sociedade ao incluir as pessoas com deficiência. Obrigado, devolvo a palavra para a Nalva. Obrigada, viu, Flávia, aí pelos esclarecimentos e sigamos juntos aqui, né, para não deixar nenhum direito ser retirado, nem das pessoas com deficiência e de nenhum outro trabalhador. Bom, explicações feitas, né, sobre aí esse PL, que, como eu disse, foi uma surpresa ruim no início dessa semana. A gente, então, agora entra, de fato, na pauta inicial que deu origem a essa reunião, que é o 30º aniversário da Lei de Cotas. E aí, para falar um pouquinho disso, né, de o que está sendo pensado e qual o papel também do movimento sindical nesse processo todo, eu gostaria de chamar de novo o Cal, para que ele conte um pouco mais para nós a respeito desse evento, né, que São Paulo já realiza aí há muitos anos. Eu até já perdi as contas, eu acredito que o Clemente ou o próprio Cal deve saber, mas eu sei que eu era, né, ainda nem tinha cabelo branco quando começou a se comemorar o aniversário da Lei de Cotas, e eu acho que eu era menor do que eu sou hoje, mas enfim, faz muitos anos, gente. Então é com você, Cal. Bom, mais uma vez, muito obrigado. E, na verdade, acho até que a gente não mudou, não mudou de assunto. Isso que o Flávio acaba de nos colocar tem tudo a ver com a celebração do aniversário da Lei de Cotas. Ontem eu conversava com a Fátima e ela chamava a atenção para o fato de que nós vivemos muito de apagar incêndios, ou seja, estamos sempre numa atitude reativa a essas tentativas de prejudicar a existência da lei de cotas. Hoje em dia é difícil alguém se colocar, seja no Congresso, seja em qualquer outro espaço público, dizendo que é contra a lei de cotas. Isso eu acho que graças ao fato de que ao longo desses anos nós temos destacado a importância da lei de cotas, né, como garantidora de direitos. Mas, na surdina, de maneira sutil, apresentam propostas que tentam tirar a eficácia, a eficiência da lei de cotas no que se refere à garantia do direito ao trabalho para as pessoas com deficiência. E essas atitudes reativas nossas são fundamentais. O Flávio acabou de colocar, o Clemente já havia comentado, que a nossa reação impediu que este projeto fosse para frente, e eu não tenho dúvidas de que este senador, com certeza, teria sido capaz de convencer os seus pares a levar adiante a proposta, não fosse a imediata reação, né, dos movimentos organizados, das pessoas com deficiência, da sociedade civil como um todo, que se colocou contra isso. Não foi apenas a votação muito importante naquele espaço
de participação que o Congresso, o Senado nos coloca, mas também contatos, reuniões com outros senadores que foram realizadas neste curto espaço de tempo. Mas o que eu estou querendo dizer é que, pensando na conversa de ontem, né, com a Fátima, é que é fundamental que, além da reação necessária, nós tenhamos uma postura proativa. E eu acho que isso pode se dar de diferentes maneiras. Uma delas, que eu considero fundamental, é termos um engajamento muito forte do movimento sindical no direito ao trabalho para as pessoas com deficiência. Eu acredito, estou convencido da importância do movimento sindical, da necessidade imprescindível da organização dos trabalhadores de forma coletiva, o que é feito através das suas entidades representativas, e não é à toa que nós temos também observado, infelizmente, com tristeza, as inúmeras tentativas que este governo, em particular, tem feito para enfraquecer o movimento sindical, enfraquecer a legislação que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, a própria extinção do Ministério do Trabalho, eu acho que vem no bojo desta política antitrabalhador, e a questão do movimento sindical se coloca de maneira muito importante. A gente tem observado que existem várias iniciativas de sindicatos, né, em prol deste direito, mas acho que ainda precisamos ter, a exemplo de outras pautas que ao longo da história foram sendo construídas no movimento sindical, ultrapassando apenas as reivindicações econômicas, como são as questões ligadas à área da saúde do trabalhador, a questão do direito ao trabalho para as pessoas com deficiência também ainda precisa ser, na minha opinião, mais fortalecida no movimento sindical. Quando nós falamos em direito, né, ao trabalho das pessoas com deficiência, no fundo, a gente fala da construção, né, de um mundo do trabalho mais justo, mais humano, mais democrático. Nós falamos da importância do respeito à diversidade que existe na sociedade e do entendimento que cada um de nós temos as nossas características e que nenhum de nós é definido por uma ou outra dessas características, mas pelo conjunto daquilo que somos. Então, eu acredito que a incorporação, o fortalecimento desta luta pelo movimento sindical é muito importante. E é sempre nessa perspectiva de chamar a atenção da sociedade, até porque a lei de cotas é fundamental, mas ela por si só não garante a conquista do direito. Então, por este motivo é que nós temos celebrado o aniversário da lei de cotas, mas buscando fazer isso de maneira a envolver a sociedade como um todo. Marinalva comentou que há muitos anos, e aí quem sabe das datas é o Clemente com a sua fantástica memória, mas há muitos anos a gente celebra o aniversário da lei de cotas e, depois de algum tempo, nós percebemos que seria importante não apenas realizarmos eventos em ambientes fechados, em auditórios, o que também é importante, mas nós consideramos que seria fundamental levar para o espaço público, né, de forma a atingir uma quantidade maior de pessoas, né, de ultrapassarmos as nossas falas dirigidas apenas àquelas pessoas que já estavam envolvidas com o movimento, então passamos a fazer grandes festas. E lembro que chegamos a discutir, nós vamos celebrar ou não vamos celebrar? E a ideia foi, sim, temos que celebrar, temos que festejar o aniversário da lei de cotas, porque ela é, a lei de cotas, uma ferramenta muito importante. Mas o que eu queria dizer é que, nessa perspectiva de envolvimento da sociedade, a gente quer chamar a atenção para o fato de que todos os segmentos são importantes. A lei de cotas é importante, a fiscalização do seu cumprimento é importante, aliás, isso está muito claro, né? Quando a lei de cotas não é fiscalizada, ela não é cumprida. Por outro lado, quando ela é fiscalizada, a gente consegue aumentar o número de pessoas contratadas pelas empresas que são obrigadas a respeitar esse direito do trabalhador. Aliás, a gente sempre chama a atenção de que contratação de pessoas com deficiência para as empresas com 100 ou mais empregados não é uma opção da empresa, não faz parte da sua opcional política de responsabilidade social, mas é uma obrigação legal que tem que ser cumprida. Por isso é que neste ano, né, nós estamos, mais uma vez, celebrando, e de uma maneira muito especial,
né, porque completamos 3 décadas de existência, ou completaremos no dia 24 de julho, 3 décadas de existência da lei de cotas. Diga-se de passagem, o professor Romeu sabe bem disso, e é parte dessa história, que nós também, neste ano, celebramos os 40 anos do Ano Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiente. É com esta forma de denominação que a ONU instituiu, em 1981, este ano, Ano Internacional da Pessoa deficiente, que foi um marco importante para chamar a atenção da sociedade, para pautar a questão dos direitos das pessoas com deficiência. Na programação deste ano, a exemplo do que fizemos no ano passado, nós teremos tudo sendo realizado de maneira virtual, dada a óbvia necessidade de manutenção do distanciamento social. Então, e dia 24 de julho cairá num sábado, então nós optamos por fazer a celebração em 2 dias, dias 23 e 24. Resumidamente, nós teremos no dia 23 uma cerimônia de abertura com as instituições que tradicionalmente participam da organização da celebração do aniversário da Lei de Cotas, e não necessariamente nesta ordem, mas nós teremos uma reunião, uma outra reunião com a participação de sindicatos, tanto de empregadores quanto de trabalhadores, uma reunião de CEOs, né, de dirigentes de algumas grandes empresas que defendem o direito ao trabalho para as pessoas com deficiência, e teremos um momento que nós consideramos da mais alta importância, que é de uma discussão política do momento atual. Ainda não definimos o melhor título para esse momento, mas será, então, um momento em que nós vamos discutir as tarefas colocadas para que a gente consiga fazer avançar a luta pelos direitos das pessoas com deficiência. E, por fim, no dia 23, ainda teremos o lançamento do livro que estamos organizando para a celebração dos 30 anos da Lei de Cotas. E no dia 24, que é quando, de fato, oficialmente se completará 30 anos de existência da Lei de Cotas, nós teremos alguns eventos culturais. Teremos apresentação de atividades musicais, de dança, de poesia, tendo sempre à frente artistas com deficiência. Por isso, quero crer que teremos um belo evento, nos dias 23 e 24, e conseguiremos dar conta desta responsabilidade que nós nos colocamos, que é de não deixarmos passar em branco o aniversário da Lei de Cotas e chamarmos a atenção de todos para que temos que defendê-la, e ainda que o grande objetivo seja um dia não mais necessitarmos desta política afirmativa da existência da Lei de Cotas, até que esse dia chegue, e esse dia acontecerá quando não houver mais um tratamento preconceituoso em relação às pessoas com deficiência, é fundamental que a Lei de Cotas continue a existir e que a gente consiga resistir a qualquer tentativa de seu desmonte. Venha dar um bom dia. Era isso, Marinalva. Eu acho que... Beijo. Bom dia, meu amor. Por hora era isso, então eu passo de novo a palavra para você, por favor. Obrigada, Cal. Obrigada aí pelos esclarecimentos. Uma outra coisa que a gente vai ter também no aniversário da Lei de Cotas, o ano passado também teve, o ano passado várias empresas enviaram vários vídeos de depoimentos de trabalhadores com deficiência, de gestores, né, de pessoas da área de RH falando, né, sobre a importância do trabalho, a importância da Lei de Cotas, e esse ano, durante os 30 dias do mês de julho, também serão divulgados nas redes sociais da Câmara, e aí compartilhada com todos os parceiros. Então já fica aqui o convite para que todo mundo que está nessa reunião, né, também possa ajudar aí nessa divulgação, tanto do dia 23 e 24, quanto compartilhando esses depoimentos que serão divulgados ao longo, né, a partir do dia 1º de julho até o dia 30. Esse ano não serão vídeos, mas serão textos, né, depoimentos mesmo de todos esses atores envolvidos. E aqui já fica o convite também para que quem queira, né, seja familiar de pessoa com deficiência, pessoas com deficiência, pessoas que trabalham nessa área de inclusão profissional, que também possa aí deixar os seus depoimentos. Depois
o Clemente vai compartilhar essas orientações para que quem queira dar esse depoimento também possa nos enviar no prazo que vai ser estabelecido. Bom, dito isso, a gente tem agora um espaço aberto. Olha, Clemente, o pessoal tá, o tempo, você, Cal, o Flávio, foram super econômicos no tempo, a gente, né, tá super dentro do horário, até um pouquinho adiantado, e isso é bom. Então, a gente tem agora esse espaço para que as pessoas possam se colocar, fazer perguntas, enfim. É um espaço agora aberto mesmo para que todo mundo possa participar. Marinalva? Oi, bom Olá, dia. bom dia, que bom tê-la aqui. Posso falar muito rapidamente, já que você abriu o espaço? Claro, com certeza. Tá, eu vou ser muito rápido. Eu quero cumprimentar a todos, parabenizar por essa reunião. E é uma data muito importante, 3 décadas de um trabalho tão fundamental para a igualdade de oportunidade, para a sociedade, para a valorização do ser humano. Eu quero, na realidade, aqui resgatar, falando como Sindicatos Comerciais de São Paulo e também como o GT, mas em especial como sindicato, nós já estamos há muito tempo nessa luta, mas o nosso professor, e eu quero homenageá-lo, é o Clemente, que nos abriu a nossa visão de perceber as gravidades que ocorriam no passado, ainda ocorrem, mas no passado, eu me lembro de livros de fotografia que ele mostrava de Osasco, nós ficávamos estarrecidos. E graças a essa relação com o Clemente, nós começamos no Sindicato Comercial de São Paulo um trabalho importantíssimo, começou com o Cabral, depois com a Cleo, e agora nós temos a Cremilda, que está fazendo um ótimo trabalho. E a UGT tem vários sindicatos, eu está conosco aqui o Moacir, que eu estou vendo, eu não estou vendo todo mundo, mas o Moacir, que é da Conascom e do CIEMACO, que tem, juntamente com a Silvana, que é do CIEMACO, tem feito um trabalho importante no asseio e conservação. Lógico, é um trabalho de todos, mas a minha mensagem, Marinalva e todos que estão aqui nos observando nessa data tão importante, além do debate com o Congresso Nacional, que tem que ser permanente, nós temos que fazer a lição de casa, porque os dirigentes sindicais têm facilidade em falar. Eu sou também dirigente, eu coloco também como modelo nesse sentido. Mas a fala, ela você pode falar o que você quiser, mas o mais importante é a ação. Por isso que eu uso o Clemente como modelo, porque muitas vezes nós participamos, falamos, e nós, dentro das nossas entidades, nós não temos esses cuidados que nós estamos reclamando da sociedade. Então, a minha sugestão é que a gente tenha aí, já que são 30 anos de trabalho, temos um material importante para capilarizar, conscientizar a sociedade do trabalho que todos nós estamos desenvolvendo, para valorizar aquilo que é mais fundamental, que é a vida, principalmente num momento pandêmico, um momento trágico de desemprego e de mortes, que para o governo federal as mortes são números, mas para nós são vidas, são pessoas, têm rosto, são homens, mulheres, não é? Então, acho que é muito pertinente esse momento que nós estamos aí comemorando os 30 anos, de mostrar a nossa resistência dos movimentos sociais e sindicais diante de tudo que está ocorrendo, em especial valorizando, logicamente, a lei de cotas, valorizando a interlocução com a área empresarial. O Clemente nos acompanhou na área do comércio, foi muito difícil no início, mas agora já estamos com uma interlocução muito mais tranquila, o pessoal está compreendendo essa necessidade, e eu tenho certeza que esse trabalho contínuo, e com a somatória de todos que estão nessa sala, homens e mulheres, com certeza nós vamos dar uma demonstração para a sociedade, o papel fundamental da estrutura sindical, estrutura social do nosso país. Então, Marinalva, eu quero realmente cumprimentar e a minha alegria de ver aqui pessoas que estão tão comprometidas com o que é de melhor para o nosso país. Uma boa reunião e obrigado pela oportunidade.
Super obrigada, Ricardo. Ricardo Patá, como muita gente aqui sabe, né, quem acompanha de perto os aniversários da Lei de Cotas, sempre ele está lá, em algum momento ele dá uma passadinha, enfim, está sempre presente. Obrigada por estar aqui também com a gente e por trazer aí suas reflexões também. Muito obrigada mesmo, a você e toda a sua equipe. Bom, a gente... Só um minutinho, Novinha. Quem está entrando agora é o Sintesp da Mirdes e o Sindipd do Neto. Eles também estão entrando agora na reunião. Tá bom? Ah, que ótimo. Eu Obrigada, convidei ontem, hoje me deram retorno, estão entrando agora, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Tá joia. Gente, está aberta a palavra, se mais alguém quiser falar, pode ir se inscrevendo aqui no chat ou pode já abrir o microfone e colocar aí a sua opinião, enfim, dizer aí como pode também colaborar para que a gente fortaleça cada vez mais esse movimento, não só lá no dia 23 e 24, mas durante todos os dias. Eu levantei a mãozinha aí, Marinalva, quando eu puder. Eu também me inscrevi. Pode. Me inscrevi no chat ali, né? Tá, deixa eu só verificar aqui. Bom, já pode começar já. Aqui já está o Flávio inscrito aqui no chat. Pode falar, Flávio. O professor Eduardo também pediu a palavra e a Ana também. Bom, Flávio Escavazinho, meu nome, né? Tem outro Flávio aqui, até que eu me confundi no comecinho aí, que estava falando Flávio, não estava vendo o nome dele aqui. Mas a Alessia falou muito bem, gostei. Bom, primeiro, para parabenizar quem organizou essa reunião, quem tenha sido o primeiro a detectar essa lei absurda, esse projeto de lei absurdo que estava entrando em proveito próprio, já que o cara é empresário com 2.000 funcionários, como foi dito aí. Então, acho que é importante essa questão de estarmos sempre articulados e mobilizados. Eu fico pensando se, diante desses ataques que os direitos trabalhistas têm sido vítimas, né, e vão continuar sendo, né, acho que faz parte do neoliberalismo isso, se não cabe também a gente, ao invés de só comemorar, de só festejar, de só pelas conquistas tidas, a gente também tem aqui partir para o ataque. Né? Eu acho que o ataque, às vezes, como estratégia de defesa. Né? Então, por exemplo, eu tenho umas dúvidas e críticas, na verdade, à própria lei de cotas, no sentido que eu acho que ela seria muito mais efetiva se ela tivesse uma pontuação das deficiências. Então, por exemplo, uma pessoa que seja tetraplégica, ela tenha muito mais pontos que uma pessoa que tenha uma perna mecânica como eu. Né? Uma pessoa surda, ela tem muito mais pontos que uma pessoa de uma audição unilateral, e um cego em relação ao monocular. Então, alguma coisa que pudesse trazer essas pessoas que mais precisam de trabalho para o trabalho. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, você ter uma pontuação dessas deficiências e justamente quem mais precise ter uma pontuação maior, que ela pudesse alcançar essas outras. Porque eu já vi até vídeos, tudo mais, de Portugal, de alguns lugares, em que as pessoas contratadas, eles colocam o sucesso das pessoas contratadas, mas pessoas contratadas que você não percebe nenhuma deficiência aparente, ou nenhuma deficiência ao falar, nenhuma deficiência ao ouvir, você não consegue identificar isso. A pessoa tem aquilo como sucesso. Para mim não é um sucesso, porque essas pessoas talvez fossem contratadas até sem necessidade de lei de cotas ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que, diante principalmente dessa ampliação do conceito de pessoa com deficiência que teve por fins políticos, para você trazer mais eleitores, eu cito nesse caso até a própria Mara Gabrilli, com quem eu já tinha conversado bastante sobre isso, que tenha esses elementos. Essa pontuação foi usada na lei da talidomida, não é uma coisa absolutamente nova. Na lei da talidomida existe uma pontuação com relação às pensões alimentícias, as pensões que são concedidas ali, pensões vitalícias, com relação à pontuação. Então, deambulação, de a pessoa poder andar, de a pessoa poder se alimentar, de a pessoa poder fazer algumas coisas. Então, existe uma pontuação para justamente você compensar e colocar quem mais precisa nesse atendimento.
Então, eu acho que a gente poderia partir para o ataque, pensar em alguma coisa de ampliar a lei de cotas, né? De ampliar o conceito da lei de cotas e não só a gente está comemorando o que já teve. Acho que a gente tem que tentar, pelo menos, pautar nesse sentido. Me parece uma estratégia que poderia ser adotada, tá bem? Obrigada, Flávio. A próxima pessoa inscrita é a Ana Feminella. Ana, a palavra é sua. Obrigada por você estar aqui com a gente também. Em seguida é o professor Eduardo, que também já está inscrito. Bom dia a todas e todos e todos. Aqui é a Ana Paula. Eu vou me autodescrever rapidamente. Sou uma mulher de 48 anos que uso óculos de grau. Tenho cabelo escuro na altura dos ombros, sou branca e tenho o nariz bastante marcante, grandinho. Para quem não me vê, é uma marca. Gente, primeiro agradecer e parabenizar a iniciativa aí do Espaço da Cidadania. Eu sou mais próxima do Clemente e recentemente tive o prazer de ter contato com o professor Romeu Sasaki. Acho o trabalho de vocês incrível e eu acho que a gente tem que se unificar mesmo, né? Nesse período de Covid, o DIEESE fez uma pesquisa que nos 3 primeiros meses de pandemia, 15% dos empregos formais que foram perdidos, né, nessa crise política e pandêmica, 15% dos empregos perdidos eram dos empregos às pessoas com deficiência, né? Então, a gente tem todos esses problemas de fiscalização, de identificação realmente de quem tem deficiência, né? E aí a gente tem que ficar atento aí em relação à implementação do Índice Brasileiro de Funcionalidade Modificado, que de repente pode ser uma saída para a gente, para atender essa perspectiva que o Flávio está dizendo, dar mais visibilidade e oportunidades para quem encontra mais barreiras, né, sociais. Mas eu também queria falar um pouquinho que esse mito da incapacidade que a gente tem que vencer, né? E esse mito, ele também percorre as nossas veias. Se a gente não fala no movimento sindical, se a gente não fala com as outras pessoas com deficiência que estão lá na base, sofrendo discriminação, às vezes, do próprio colega de trabalho, a gente né, teria que... Eu acho que esses eventos devem ajudar a rememorar realmente essa história de luta que as pessoas com deficiência têm no Brasil pelo direito ao emprego, por condições de vida e cidadania e dignidade, né? Então, eu queria só dizer que também, né, essa política do governo atual é de deixar morrer e que vai atingindo os mais vulnerabilizados nessa história, né? E a gente não tem nem dados oficiais de levantamentos, né, em relação ao índice de óbitos, ao percentual de óbitos das pessoas com deficiência vítimas de Covid. E, por fim, queria fazer um convite, então, a todos vocês, de participarem de uma iniciativa nova que a Fiocruz está coordenando, através da plataforma Ideia SUS, uma perspectiva de protagonizar, das pessoas com deficiência serem mais protagonistas. De que forma? Empoderando com conhecimentos, difundindo experiências e práticas na área de acessibilidade e inclusão, e assim a gente também fazer esse diálogo pesquisadores, movimento sindical, movimentos sociais em geral, e ativistas, né, pessoas com deficiência, para a gente ir avançando aí na construção de uma nova cultura, né, a superação dessa cultura do capacitismo para plena participação política e sindical do nosso povo. Obrigada, tá? Perfeito, Ana, muito obrigada, viu? Professor Eduardo, a palavra é sua. Obrigada, viu, pela presença também. Bom vê-lo por aqui. Faz tempo que a gente não se vê, né? Obrigada, viu, pela presença. Ornal, você me inscreve aí também? Sim. Eu parabenizo vocês, né? Mais uma vez o Clemente, o Cal, você, Marinalva, pelo trabalho que vocês realizam. Eu participei da última vez, mas apenas como ouvinte. E eu tenho aqui 2 manifestações bem rápidas. Uma delas é uma felicidade que eu vivi, eu gostaria de compartilhar, e a segunda é um comentário, inclusive, sobre o FBR, que a Ana mencionou agora.
Como vocês sabem, eu trabalho com a classificação internacional de funcionalidade e tenho feito serviços, né, com a minha equipe de emissão de laudos para pessoas com deficiência, para inclusão no trabalho. E aí eu tive a devolução de 30 laudos e o procurador, eu tive acesso, né, aos motivos, né, do procurador, e achei muito interessante o que ele colocou, e é isso que eu gostaria de compartilhar. Os laudos são feitos em separado, né? A Lei 13.146 diz que o laudo precisa ser biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar. E aí, os laudos são multiprofissionais, só que eles são laudos em separado, um laudo para cada profissional, todos, e um dos laudos descrevendo a linguagem, a nomenclatura e a codificação com a CIF. E o procurador disse o seguinte, em suma, aquilo pode ser até multiprofissional, mas não é interdisciplinar, porque os profissionais não assinaram junto o mesmo laudo. Quer dizer, o cuidado do procurador foi não só de garantir que a abordagem fosse biopsicossocial e multiprofissional, mas também interdisciplinar. Porque, de uma forma ou de outra, quando vários profissionais assinam o mesmo laudo, significa que eles conversaram, que eles discutiram, que eles descreveram aquilo em conjunto com tudo que envolve a questão biopsicossocial e não meramente biomédica, mas também o ambiente, a avaliação da atividade, e, inclusive, descartando a possibilidade do trabalhador sofrer risco ou correr riscos, né, no trabalho, dado o fato de que ele faz parte da cota. Então, eu achei isso muito interessante, tive que refazer, obviamente, todos os laudos me deu um trabalhão, sei que 5 já passaram, os outros ainda não tenho ideia, os outros 25, mas eu achei que a atitude do procurador foi muito interessante no sentido de fazer a empresa, e no caso eu, o terceiro, cumprir a lei à risca. E o segundo ponto sobre o FBR, ela comentou, a Ana, eu acho que nós ainda temos algumas fragilidades no IFBRM. Primeiro, que o fato de a norma atual é só uma resolução, e anteriormente era uma portaria, e a resolução é uma norma infralegal, a portaria também mas a resolução é mais inferior ainda. Então, isso precisa se tornar de novo uma portaria. E uma outra coisa é uma dúvida que eu tenho do IFBR-M, caso vocês possam esclarecer. Na resolução do CONAD, em algum dos artigos, diz que o IFBR-M é para uso do governo federal. Se vocês lerem a resolução, está escrito lá, o IFBR-M é para uso do governo federal. Tal. E aí a dúvida que me ficou é apenas para o governo federal? É isso que a resolução quer dizer? Quer dizer, outras empresas, eu, que sou da iniciativa privada, então eu não posso usar o IFBR-M, tem um artigo escrito dessa maneira, que o IFBR-M, eu vou até procurar aqui, vou colocar no chat, tá? Ele é para uso do governo federal. E aí isso me trouxe uma dúvida. Obrigado, viu? Obrigada, professor Eduardo. Eu não sei Marinal, se posso falar só com relação ao CONAD? Pode, eu vou colocar você aqui na lista de inscritos, tá, Josemar? Em sequência, por favor, só um pontinho só, por favor, não vou demorar muito. O CONAD foi criado por um decreto, não está criado por lei. Então, ele pode ser distinto com qualquer canetada. Então, acho que não tem. Seria ideal que associações, entidades e conselhos estaduais, municipais, né, propusessem que fosse criado o CONAD por lei. Tanto que ele tem a força de suas resoluções terem valor legal. Por enquanto, ele é criado por um decreto. Só isso. Obrigado. Certo. Cal, eu não sei se você quer fazer algum comentário, se você tem alguma informação a respeito dessa questão do índice, né, de funcionalidade, dessa questão que o professor Eduardo mencionou. Se você sabe alguma coisa a respeito disso? Então, essa questão tem sido discutida, acho que é importante lembrar
que, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, nós já deveríamos ter há bastante tempo esse índice definido, né? A Lei Brasileira de Inclusão deu um prazo de 2 anos para que se criasse esse critério único de avaliação. Agora, nós temos um grupo de trabalho interministerial que tem discutido essa questão, tem havido uma polêmica bastante grande. Nós, enquanto Auditoria Fiscal do Trabalho, temos participado, temos alguns colegas, uma colega em particular, que há muitos anos tem se dedicado a estudar e a contribuir nessa discussão. E nós, basicamente, temos defendido que o índice seja implantado, o IFBRM, o mais rapidamente possível. Nós sabemos, eu particularmente não tenho dúvidas de que ele, como qualquer outra proposta, né, deste tipo, poderá e deverá ser aprimorado ao longo do tempo. Mas para que a gente não fique postergando indefinidamente, né, a implantação desse índice, que tem como parâmetro, como referência metodológica, os princípios adotados na Convenção e na Lei Brasileira de Inclusão, que coloca, né, a necessidade desta visão biopsicossocial na avaliação da deficiência, a gente defende que ele seja implementado e, na medida em que a gente for experimentando e identificando falhas, a gente vá corrigindo, mas que não deixemos para mais tarde a implantação do índice. É isso que a gente tem defendido. Não sei, porque não depende de nós, quando é que essa decisão será tomada. Sei, para concluir, de algumas outras iniciativas que a gente considera que são propostas menos testadas, que não têm todo esse respaldo, inclusive acadêmico, que o Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado tem tido. É isso. Obrigada, Cal. A gente tem inscrito aqui, né, para se colocar. Então, a próxima é a professora Eunice. Tem também o Bruno Nunes, que será o próximo, depois da Eunice, o Scaboli, a Nélia, a Sandra Bueno e o Sebastião, tá? Então, esses são as pessoas que estão inscritos para se posicionar. Então, professora Eunice, pode fazer suas colocações. Bom, primeiramente, é uma alegria estar com todos, né? Foi uma luta muito grande que nós todos tivemos para conseguir trazer as centrais sindicais. Até gostaria que o Clemente pudesse mencionar quais foram as centrais que nós conquistamos e conseguimos trazer para esse grupo. Não me descrevi, eu sou baixinha. Para quem me conhece, menos 10 centímetros, eu também já estaria na lei de cotas. Eu tenho os cabelos encaracolados até os ombros, cabelos castanhos escuros, uso óculos, pele branca e tenho 56 anos, quase 57. Bom, eu trabalho na FEComerciários, no Departamento de Educação e Responsabilidade Social, e nós temos o nosso presidente que representa, como deputado federal também, uma pessoa que se mobiliza em relação à causa, em relação a todas essas lutas, é Luiz Carlos Mota. Nós representamos 71 sindicatos que estão filiados na FEComerciários, então representamos a categoria de trabalhadores do comércio. Como eu sei que nem todos têm uma profundidade sobre o trabalho do Espaço da Cidadania e da Câmara Paulista, o Flávio já explicou o que é o Coletivação, que foi um espaço que foi criado por um esforço de todos nós há pouco tempo, há 2 anos praticamente. Eu gostaria muito que, rapidamente, o Clemente pudesse falar, e o Dr. Cal, sobre esses 2 espaços que eu tenho certeza que nem todos conhecem a profundidade, a grandeza desses 2 espaços, e o quanto eles são importantes para poder fazer toda essa união de todos nós e promover o engajamento. Seria isso, estamos com vocês em tudo, nós somos defensores árduos da inclusão. Obrigada. Obrigada, professora Eunice. Clemente, você quer já responder aí a professora Eunice, você ou o Cal, ou a gente deixa para fazer isso depois que os próximos inscritos falarem? Acho que depois que o pessoal falar, né, tá? É uma coisa muito simples, mas eu acho que mais ao final, tá bom, Eunice? Tá joia. Bom, então a próxima pessoa inscrita é o Bruno Nunes. Bruno. Olá a todos e a todas.
Primeiramente, vou me descrever. Sou alto, tenho 1,90 m, branco, uso óculos, barba, estou de blusa azul. Queria agradecer a todos pelo convite, principalmente aos idealizadores da reunião, de suma importância. E queria dizer assim que, dentro dessa visão de deficiência, o que a gente vê na nossa sociedade é uma coisa muito discriminatória, né? Eu acho que é uma coisa muito até ligada ao racismo, porque se existem cotas, tanto elas, podemos dizer assim, dos negros ou da inclusão das pessoas com deficiência, é porque há um racismo e há um preconceito sobre essas pessoas. Até dentro da história que a gente aprende, né, em contos, normalmente o monstro é aquela pessoa horrenda, uma deficiência, uma deformidade, e isso já cresce na nossa sociedade, né? Como aquela pessoa está sempre exclusa. E a gente vê assim que existem inúmeros deficientes, cada um com uma característica diferente. E dentro dessas deficiências, que eu vi num dado que 15% da população tem uma deficiência. Então, a gente vê uma lei de cotas que exige, dentro de uma empresa, 2%, 3%, 5% no máximo, não atinge toda a quantidade de pessoas com deficiências, né? E, então, diante de tudo isso que a gente vive, como o Flávio mesmo, que falou um pouco antes de mim, de ampliar, porque eu vejo, né, até pelo que vocês colocaram, que essa semana há um empresário, né, que tem um cargo legislativo, tentou entrar com uma ideia arcaica de colocar o pai do funcionário, do pai do deficiente para trabalhar. Na onde eu trabalho, por exemplo, existem vários trabalhadores que têm filhos com deficiência e a porcentagem é muito grande. Normalmente essas pessoas são excluídas, né? Até a família tem dificuldade de lidar nos espaços sociais com a presença da pessoa com deficiência, porque muitas vezes não quer levar, umas pessoas ficam constrangidas. A gente vê nos espaços incomuns, sei lá, shopping, clubes, parques, você não vê tanta gente com deficiência. Normalmente essas pessoas ficam mais em casa, elas ficam à margem da sociedade, né, dos meios de convivência. E eu acredito que essa lei de cota, como o Flávio falou, de a empresa ter uma pontuação, né, diferenciar uma pessoa que tem uma perna mecânica de uma pessoa que é tetraplégica, eu acho viável. E eu tinha até pensado algo em relação a isso, porque diante do que a gente está vivendo, né, da Covid-19, que é uma doença que está deixando sequelas, e algumas delas deficientes, porque eu conheço pessoas que ficaram amputadas devido à Covid-19, dificuldade de mobilidade, está tendo que fazer fisioterapia para poder voltar a andar, talvez nem volte. Então, essas pessoas estão ficando com uma deficiência, né, com uma deformidade e uma incapacidade. E essas pessoas, a gente coloca em proporção, eu conheci duas, mas a Covid está atingindo o mundo. Quantas pessoas no mundo vão ficar com sequelas da própria Covid? E dentro de onde eu trabalho, existem inúmeros trabalhadores que acabam se acidentando no trabalho. E, por exemplo, tem um cinegrafista que ele trabalhava com motolink, a câmera estava no ombro, o cara que estava dirigindo brecou e ele ficou cego de um olho, porque ele estava com o olho no visor. Eu acredito que dentro do que o Flávio colocou, de pontuar, eu acho que as empresas que geram pessoas com deficiência, pelo seu trabalho, às vezes pela falta do cumprimento da CIPA, das normas de segurança do trabalho, deveriam também ter uma pontuação para cada trabalhador que ela acidentar, ela aumentar a porcentagem no número da cota. Bom, eu não vou esticar muito, era mais ou menos isso que eu queria dizer. Obrigado.
Obrigada, Bruno. Essa pauta realmente é bem delicada, né? A gente precisa tomar bastante cuidado, lembrando aí que o profissional reabilitado, ele já faz parte da lei de cotas, na verdade, né? A lei de cotas começou com o reabilitado há muitos anos, muito antes de 1991, o Clemente tem todo esse resgate aí histórico, mas é bem polêmico essa questão, a gente precisa tomar bastante cuidado. E lembrando, né, que a gente precisa aqui entender um pouco mais como que esse movimento sindical, né, como que ele pode contribuir e fortalecer cada vez mais aí, não só os 30 anos da lei de cotas, mas, sobretudo, o trabalho da pessoa com deficiência. E a próxima pessoa aqui inscrita é o Scaboli, depois a Nélia, tem inscrito também a Sandra Bueno, o Sebastião e o Flávio Gonzalez, do Instituto Jô Clemente. Então, Scaboli, por favor. Obrigado, Marinalva. Um bom dia a todos e a todas, né? Primeiramente, parabenizar por mais uma iniciativa, né, da Ação de Cidadania, nesses 30 anos que nós estamos aí comemorando a Lei de Cota. Eu gostaria também de agradecer o Aparício Clemente, quando ele me fez o convite em fazer parte da comissão organizadora da Ação da Cidadania. É uma honra participar com vocês, né? De todos os trabalhos que a ação vem desenvolvendo. Eu sou o João Donizete Scaboli, eu sou um dos diretores da Federação dos Químicos e Farmacêuticos do Estado de São Paulo. Eu sou o diretor responsável pela saúde dos trabalhadores no Estado de São Paulo, envolvendo o setor químico, o setor de usinas e o setor farmacêutico. Eu também tenho a honra, dentro da nossa Federação dos Químicos, em participar, no ano de 2006, do pacto da inclusão dos deficientes físicos dentro do setor farmacêutico, na geração de emprego para milhares de trabalhadores no estado de São Paulo, entendeu? Queremos avançar mais ainda, avançar no setor químico, avançar no setor de usinas de açúcar e álcool, mas desde que haja consenso e bom senso por parte dos empregadores. Não é fácil, entendeu? Mas agradecer, fazer parte da história com vocês, entendeu? Estamos aí, o que der e vier, né? O que for possível e que for do meu alcance para contribuir, né? Com vocês, né? Contribuir mais ainda por tudo que vocês vêm fazendo, né, nesses 30 anos aí da ação da cidadania. Então, parabenizar, entendeu? Em nome da Federação dos Químicos, de toda a direção da Federação dos Químicos, como também sou representante da Central Força Sindical, sou um dos diretores e sou secretário adjunto na área de saúde, parabenizar pela Central, parabenizar também pelo nosso DESAT, Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisa, também sou um dos diretores que represento o Estado de São Paulo dentro do DESAT, e parabenizar também pelo Conselho Nacional de Saúde e pela Comissão Intersetorial de Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras, do qual eu faço parte também. Parabéns, então, a toda a comissão organizadora, parabéns aos 30 anos da Lei de Cota, entendeu? E muito obrigado, viu, Clemente? É uma honra participar com vocês aí na Ação da Cidadania. Uma honra do João Scaboli e uma honra de todas as entidades que eu participo. É isso aí. Obrigada, Scaboli. Nélia, você é a próxima que estava inscrita, por favor. Então, bom dia para todos aqueles, né, que ainda não falei. E eu sou baixinha, assim, um pouquinho mais alta que a Anice. Muito pouco, né, Anice? Branco, cabelo enrolado, estou bastante tempo no grupo também. E o que eu te falar, o que eu vou falar, tem muito a ver com o que a Anice falou. Eu fico muito feliz dos sindicatos efetivamente estarem mais junto da gente, fortalecer a causa. Eu acho que faltou muito o sindicato, todos esses anos que a gente está. São muitos anos que a gente está junto, né, Clemente? Nalvinha, Fátima. Então, acho que faltou muito. A maioria do sindicato está junto com a gente para fortalecer essas reuniões, as nossas ações, porque o sindicato também das empresas está muito próximo das empresas. Poderiam ser a ponte para que a gente pudesse ter colocado mais pessoas para trabalhar.
o caso da nossa colega que disse que hoje 15% das vagas que perderam são as pessoas com deficiência. Eu acho que os sindicatos é uma das maiores pontes das nossas discussões entre as pessoas com deficiência e as empresas na questão da empregabilidade. É só isso que eu queria dizer. Eu fico feliz, parabéns aos sindicatos que estão aqui. Gostaria de ver todos os segmentos, né? Acho que é bom para todos. Era isso, só isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigada, Nélia. A Sandra Bueno também está inscrita. Sandra, por gentileza, obrigada, viu, pela presença também. Seu microfone está desligado, Sandra. Aí. Eu não consigo ouvir a Sandra, gente. Vocês conseguem? Não estamos te ouvindo, Sandra. Seu microfone está desligado, mas a gente não consegue te ouvir. Não está dando para ouvir ela. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa por aqui. Sandra, eu vou fazer o seguinte, então, enquanto a gente vai tentando resolver o seu som, eu vou chamar, então, a próxima pessoa inscrita, que é o Sebastião, pode ser? Obrigada, viu? Sebastião, o senhor também estava inscrito, obrigada, viu? Seja bem-vindo, por gentileza, pode falar. Ok, muito obrigado a todos. Eu quero, na pessoa do Clemente, cumprimentar todos presentes nesse evento. Incrível, meu nome é Sebastião, estou hoje como primeiro secretário do Sindicato dos Técnicos do Estado de São Paulo. E quando eu comecei minha área política, que eu era eminentemente técnico nas empresas onde eu trabalhei, participei de uma palestra no Clemente estava, e eu estava próximo dele. E ele começou falando baixinho, educado, aquela vozinha mansa. De repente, esse homem sacou de um 45 e começou a falar dentro daquela reunião, que até me assustei. Aquilo me deu visão do que é você se posicionar diante de situações adversas que a gente enfrenta na vida. E encorajar também a tomar iniciativa em momentos complicados como nós estamos vivendo. Eu participei ontem de uma reunião junto com o Scabola, lá na Força Sindical, sobre o dia 28 de abril, em memória dos acidentes de trabalho. E uma das coisas que eu pontuei foi que nós estamos que nem um bando de pombos que dá um tiro e esparrama todo mundo. Eu estou falando em todas as entidades que estão diretamente ligadas com os trabalhadores, principalmente os sindicatos. Nós tivemos uma baixa tremenda e muitos sindicatos estão praticamente fechando as portas depois de tanta reforma que tiveram pelo caminho. Eu imagino que todos nós precisamos nos reagrupar. Trabalho como vocês estão fazendo, eu fico imaginando, se para uma pessoa, vamos dizer assim, normal, está tendo dificuldade de manter o seu emprego, como é que fica com a pessoa portadora de deficiência? Sabe o que vai acontecer? Uma espécie de canibalismo. Quem está bom não quer nem de cota entrar no lugar dele. Então, se a gente não reformular nossos conceitos, nossos valores, nosso entendimento do que alguém falou, que nós ainda somos seres humanos, estão tudo robotizando, tudo que tem direito, colocando máquina. E eu vi uma palestra muito interessante, mas se você desestabiliza a sociedade em termos de trabalho, de ganha-pão de cada um, como é que fica socialmente falando o nosso relacionamento interpessoal? Vão virar bichos, um tentando engolir o outro? E eu imagino que o sindicalismo, principalmente, ele tem que se reunir em grupos, formar essa... É que nem um guarda-chuva. Você olha o guarda-chuva, só vê um pano da cobertura, mas cada um tem um elemento-chave lá dentro. Se não tiver alerta, se não tiver a ponto de você disparar para abrir o guarda-chuva, para fechar o guarda-chuva, ele não tem utilidade. E nós precisamos pensar dessa maneira como trabalhadores, porque nós somos trabalhadores, independente da função que você está ocupando, para poder resgatar alguns valores que estão começando a ficar praticamente invisíveis. E sabe o que é mais triste? Que eu já notei até trabalho feito igual. Nós estamos ficando aqui anestesiados, é como se a gente não tivesse mais ânimo para fazer as coisas acontecerem. Então, ou nós acordamos para enxergar esse todo, e principalmente daqueles menos assistidos, que não é a pessoa que tem deficiência, que ele tem as capacidades de desenvolver um trabalho, e fazer com que o próprio sindicato seja um elemento fiscalizador dentro da empresa. Por que não está sendo cumprido? Por que isso não pode fazer parte, inclusive, das nossas convenções quando você está trabalhando com o trabalhador? O portador de deficiência é um trabalhador também que carece de necessidade de ter o seu ganha-pão, de ser valorizado como pessoas. Então, é um momento muito complicado, mas pior vai ser se a gente ficar acomodado, parado nos cantos, chorando leite derramado. Nós temos que juntar força. Eu acho que
tanto ontem como hoje, como outros eventos que estão acontecendo em função desse dia comemorativo, ou melhor, em memória dos acidentes de trabalho, é resgatar valores que estão começando a ficar desprestigiados, estão começando a ficar esquecidos. E se não tomarmos cuidado, serão soterrados, enterrados, e para resgatar isso de novo é uma dificuldade homérica. Então, é um momento importante que vocês estão fazendo, é de suma importância, para nos balançar, acordar e dinamizar o processo como um todo. Sucesso para todos nós, para que a gente possa estar entendendo que o ser humano ainda precisa do apoio do outro. Sozinho não vamos fazer nada. Mais do que nunca, precisamos reagrupar nossas forças. Bom dia a todos. Obrigada, Sebastião. Sandra, vamos ver se seu áudio voltou. Continuo não te ouvindo. Sandra, você consegue colocar um fone de ouvido? Alguma outra ferramenta assim? Ou tirar o fone de ouvido se estiver usando ele? Melhorou? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Então, o fone não estava ajudando, estava atrapalhando. Então, voltando à minha fala, bom dia a todos e a todas, obrigado pela oportunidade. É muito bom revê-los, tá? A pandemia, infelizmente, nos afastou um pouco, tá? A gente não conseguiu estar sempre juntos, como a gente estava na reunião. Está baixo o som. Se eu ficar mais perto, melhora? Está melhorando? Melhorou? Tá. Então, um pouquinho da fala do Sebastião é o que eu tinha preparado para a minha fala, tá? Eu acho que sim, os sindicatos, como disse também a Nélia, os sindicatos precisam sim estar envolvidos, eu acho que o nosso papel é muito importante, tá? E como o Sebastião falou, dentro das convenções coletivas tem que se tratar desse assunto. Aqui no SINDPD a gente tem esse cuidado, a gente tem cláusulas de ajudas aos pais de TI, que trabalham em TI, de 50% de um salário normativo para ajudar com os filhos que têm necessidades especiais, tá? Porque tem o tratamento, tem a locomoção, tem toda uma dificuldade. A gente tem complemento de auxílio previdenciário para quem se acidenta e fica fora, assistência médica, seguro por invalidez. Então, a gente se preocupa em estar colocando essas cláusulas, levando para as discussões de mesa das convenções todos os anos, para tentar proteger, pelo menos um pouco, um grupo de trabalhadores. Mas queremos nos envolver mais também para todo o grupo, não só de TI, tá? A gente quer ajudar esse trabalho que é louvável de vocês, tá? Dessa luta, defendendo a lei de cotas, e como acho que na fala de todos já veio essa preposição, de que a gente retome esse trabalho, que a gente não fique inibido por conta de pandemia ou por conta das dificuldades que a gente tem, e eu me proponho a estar ajudando, buscar, talvez, ajuda no legislativo, fazer algumas ações, comentar isso depois trabalhar isso com o Clemente, para a gente procurar, sim, os legisladores e mostrar para eles o que realmente é necessário fazer. Ampliar a lei de cotas, dar cursos preparatórios, por pessoas que possam ajudá-los a se reintegrar aos trabalhos, e não só ficar procurando vias de ajudar os empresários, resolver problema de empresário, tá? Então, não tem que legislar de um lado só, tem que legislar dos dois lados. Então, não adianta resolver o problema do empresário que não está conseguindo cumprir a cota e, na verdade, o deficiente, que é o que tem que ser beneficiado por essa lei, acaba sendo alijado do processo. Então, pessoal, conte comigo, conte com o SINDPD, Antônio Neto está junto nessa luta, diz que quer apoiar, pediu para mim me empenhar mais, me envolver mais, e eu estou junto com vocês. Parabéns, Nalva, Cal, Clemente, todos que fazem esse trabalho, ok? Parabéns. Sigamos juntos. Obrigada, Sandra. Obrigada pela participação, viu? Flávio do Instituto Jô Clemente, você é o próximo inscrito, por favor. Eu vou procurar também ser breve, né? Bem breve. E aqui também quero falar, nem como Instituto Jô Clemente, nem como coletivação, né, que me apresentei no começo, mas como cidadão mesmo, né? Cidadão brasileiro, até para poder me posicionar. Mas antes, queria fazer que o Cal estava falando aí dos 40 anos do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência.
Vocês estão me ouvindo? Que deu uma instabilidade aqui. Tudo bem? Tá, desculpa. Queria, então, fazer essa homenagem ao Romeu, porque o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, que aconteceu em 80, né, eu sei dessa história, e ele está até hoje aqui conosco, né? Então, é realmente um velho guerreiro aí que está sempre na luta conosco, né? Falar para o Bruno, né, também, que o Bruno falou da questão do racismo, né? Nós temos cada vez mais marcado o capacitismo, né, como uma palavra que define o que seria equivalente ao racismo, mas para a pessoa com deficiência, nós temos falado do capacitismo estrutural que existe no Brasil, né, não só no Brasil, e aproveitar, né, que nós estamos falando principalmente com sindicatos, né, uma coisa, por isso que eu quis me posicionar como pessoa, eu, enquanto cidadão, sou uma pessoa que tem um vínculo com a esquerda, né? Tenho uma participação política bem modesta, mas sempre com a esquerda, e tive a oportunidade esse ano de conversar com uma grande liderança da esquerda e disse para ele o seguinte, né? Porque uma das questões que dificultam a luta da pessoa com deficiência é a invisibilidade, né? Um dos maiores livros aí que conta a história da pessoa com deficiência chama A Epopeia Ignorada, né, do Otto Marques da Silva. Então, é uma história desconhecida porque ela está sempre na invisibilidade, né? E o que eu falei para essa liderança, né, que é o que eu gostaria também de falar para os sindicatos, para os líderes sindicais, é que a gente precisa de maior visibilidade, né, que essa bandeira possa ser mais hasteada, né, porque ela vem junto no bojo das outras reivindicações sempre, mas a gente sente falta de ela aparecer de uma forma realmente como bandeira, né, da luta pelos direitos, da luta pelos direitos dos trabalhadores. Foi falado aqui, né, dessa questão da memória dos acidentes de trabalho. Muita gente veio parar na luta da pessoa com deficiência por causa da questão do acidente de trabalho, né, que realmente eu sou do ABC Paulista e vivenciei situações ali que é de dar medo, né? Pessoas amputadas, enfim, uma série de situações. Então, o próprio Dr. Cal e o Clemente, que são nossas lideranças aí, vêm desse histórico, né, acabaram se vinculando a essa causa por causa da questão da insalubridade, do acidente de trabalho. Então, é uma causa que é inerente também à luta sindical, né? Então, realmente um pedido, né, de que a gente tenha maior destaque para esse tema, né, que essa bandeira seja mais erguida, porque os sindicatos têm muita força, né, podem ajudar na fiscalização, né, que hoje nós temos uma precarização também da fiscalização em relação a isso, né, com a não contratação de novos fiscais, etc. e tal, e também nos ajudar a chamar atenção para esse tema, né? Só isso, né, que eu acho, o que eu falei para esse líder sindical foi assim, né, que determinados setores da sociedade, né, ignorem essa causa, a gente até entende, né, porque tem um vínculo muito maior com o outro lado. Mas se a esquerda também colocar esse público na invisibilidade, então aí a gente fica realmente sozinho, né, nesse movimento. Então, não que todos os sindicatos tenham esse vínculo político, mas nesse sentido de que a gente precisa erguer essa bandeira. Mesmo as empresas hoje que falam de diversidade, né, uma pessoa com deficiência, amigo meu brincou esses dias, ele disse que a pessoa com deficiência está virando o etc. da diversidade, né, porque todas as empresas falam isso, né? Nós trabalhamos com negro, mulheres, LGBT, etc., né? E, de novo, essa questão vai caindo na invisibilidade. Então, que realmente a gente possa dar mais destaque para esse tema, porque ele é importante, né? É muito importante que a gente apareça e faça parte das principais pautas, né? Isso é importante. É só isso. Obrigada, Flávio. Oi, Nalva, Calma. bom dia. Oi, Henry, bom dia. Agora sim, eu não estava conseguindo falar. Você consegue me escrever lá, por gentileza?
Consigo sim. Henry, a gente tem o Cal, né, que é a pessoa que havia se inscrito, depois o Arthur e a Rosimar, e aí depois eu coloco você. Mas só lembrando, gente, a gente tem só mais, né, 15 minutinhos no máximo aí de reunião. A nossa reunião está programada para terminar às 11h30 e a gente precisa já ir partindo para os encaminhamentos finais, enfim. Cal, vou passar já para você para a gente não se atrasar muito. Obrigado, Marinalva. Eu gostaria de falar um pouco sobre a Câmara Paulista, conforme o Scaboli disse, né? Imagino que a maioria dos aqui presentes conheçam a Câmara Paulista, mas é sempre importante colocar que a Câmara é um espaço de articulação social que nós criamos no âmbito da Superintendência Regional do Trabalho, ainda que ela não pertença formalmente à estrutura da Secretaria. E o seu objetivo é congregar, né, os diferentes segmentos sociais, mas, em particular, as pessoas com deficiência e suas entidades representativas, e aí eu coloco dentre elas o movimento sindical, para que a gente consiga juntos avançarmos no processo de inclusão no trabalho e no processo de inclusão social mais amplo das pessoas com deficiência. Nós nos reunimos periodicamente, né? Desde o ano passado, essas reuniões têm sido prejudicadas no que se refere a não conseguirmos mais realizá-las no formato presencial, mas nós nos comunicamos nos utilizando de diferentes instrumentos. Eu gostaria de destacar que temos uma página na internet, www.câmarainclusal.com.br, né? Ou seja, Câmara Inclusão, tudo junto, sem o tio.com.br. Da mesma maneira, temos páginas no Facebook, no Instagram e agora, mais recentemente, até no LinkedIn a gente criou. E eu convido aqueles que ainda não o fizeram que acessem essas páginas. Lá nós temos, né, uma série de notícias que são a cada momento atualizadas, referentes à luta, ao movimento das pessoas com deficiência. A própria programação da celebração dos 30 anos da Lei de Cotas, né, tem sido bastante divulgada lá, e a ideia é que não apenas as pessoas leiam, mas busquem replicar isso e espalhar, né, nos seus contatos, nas suas redes sociais. E eu queria aproveitar para dizer que o evento que eu já mencionei, do dia 23, em que a gente pretende discutir o momento atual, os perigos que ameaçam a lei de cotas e o movimento de inclusão das pessoas com deficiência, nós gostaríamos de ter, e achamos fundamental, a participação de um representante do movimento sindical. Aliás, antes disso, eu queria só dizer que esta iniciativa me deixa muito animado para pensarmos junto com o Espaço da Cidadania, com as centrais sindicais, os sindicatos, as federações, a realização de outros eventos semelhantes, né? Talvez um grande seminário sobre o movimento sindical e a defesa dos interesses dos trabalhadores com deficiência. Mas neste dia 23, nesta mesa, os perigos que ameaçam o movimento de inclusão, os direitos das pessoas com deficiência, nós não definimos quem do movimento sindical poderia participar, até porque não nos sentimos no direito de fazer essa escolha. Então, eu queria colocar aqui que acreditamos, o Clemente até tinha pensado nessa possibilidade e sugeriu que, neste momento aqui, em que a gente reúne, ainda que de maneira informal, né, uma série de representantes importantes do movimento sindical, que se escolhesse, se não agora, mas posteriormente, por meio das pessoas que estão aqui neste evento, acho até, na minha opinião, que seria bom que já saíssemos com um nome, alguém que pudesse, então, falar sobre a conjuntura atual, né, neste evento que realizaremos no dia 23. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigada, Cal. Eu acho que você já tocou aqui, essa era a minha maior preocupação, né? Os minutos vão passando da reunião e eu falei, como é que a gente vai? A gente precisa falar disso, né? Da importância de ter um representante sindical lá na mesa de discussão no dia 23. Mas então, Cal já colocou aqui, já fica aqui para a gente ir pensando, né? Enquanto sindicato,
Então, já quero aqui, como a gente já está com o horário bem apertadinho, já passar para a Rose e para o Arthur, e aí em seguida para você, Henri. E aí depois eu devolvo a palavra para o Cal e para o Clemente, para eles fazerem aí as considerações finais, os encaminhamentos finais. Rose. Bom dia, tudo bem? Eu sou Arthur Tinca Nascimento, 25 anos, tá? Meu perfil, eu uso óculos, tá? Tá bem? Com meu baba, tá bom? Eu fiquei trabalhando 12 anos, é, mano? 12. Então, 12 anos, tá? Então, sem parar, correto? Sem parar. Sem parar. Aí, eu sou... Meu nome, mãe? Eu estou curtindo. O Dal. Presença, abraço. Eu estou agradecendo esse espaço de cidadania, tá? Carlos Caramente, também. Aí, o Cal, tá? E Maria Inalva também, tá? Todos os presentes. Todos presentes. Obrigado. Bom dia, pessoal. Minha fala vai ser breve, como mãe do Arthur. Apenas para falar que é uma honra muito grande participar desse espaço, porque a luta não é fácil. Não é fácil, gente. São 35 anos de estrada. E eu tenho um olhar muito positivo. Sempre tive um olhar de muita esperança na sociedade. Mas não é fácil. Ouvindo as falas de alguns aqui, eu pontuaria, assim, a importância muito grande dos sindicatos. Eu acho que muitos estão em cima do muro, que eles podem fazer muito, muito em relação à lei de cotas, essa maravilhosa lei de cotas, que se não fosse ela, realmente não haveria pessoas no mercado de trabalho, a não ser as pessoas, as minorias, aquelas que têm condições, são elitizadas, né, que têm uma condição que faz valer seus direitos, né? E que realmente os que mais precisam continuam abandonados à própria sorte, né? E quando eu falo os que mais precisam, é justamente os que têm uma deficiência com maiores comprometimentos, né? Então, embora as pessoas do grupo de síndrome de Down tenham uma rede que luta muito por eles, mas eu sempre defendi o direito para todas as pessoas igualmente, né? E esse igualmente justamente priorizando aqueles que mais precisam de apoio, de suporte, né? De espaço, que não é fácil do jeito. E nossa turma está aí com essa pandemia morrendo a rodo, né? Então, muito obrigado. Eu tenho verdadeira paixão pelo Clemente, eu tenho verdadeira paixão pelo Cal, admiração por cada um que está aqui, gratidão, né, também ao Romeu Sasaki, que está aí na área, né, há todos esses anos, mas o que eu queria deixar registrado é justamente isso. Muitas vezes é colocada sobre as costas da mãe, das famílias, principalmente as mães, que é quem realmente carrega o fardo, né? São poucos os homens que realmente trabalham junto com a gente, né? E muitas vezes elas são crucificadas, e não é isso. Vocês têm que se articular e ver um jeito de trazer essas mães, né? De alguma forma, sem estar apontando o dedo, porque só sabe o que é ter um filho. Já é um desafio ser mãe de qualquer pessoa, né? Vocês de concordar comigo. Já é difícil educar um filho nesses tempos atuais, né? Mas ainda, em se tratando de uma pessoa com deficiência, né?
Então, assim, também gostei da fala quando se fala que ficam preocupados em proteger as empresas, né, de colocar elas no pedestal, que não faz mais do que a obrigação delas e que elas têm muitas... como é que eu falo? Elas têm como se manter dizendo que faz a coisa e, na verdade, por debaixo dos panos não faz quase nada. É isso daí. Eu quero agradecer mais uma vez, desculpe a minha emoção, e, olha, estou muito feliz de fazer parte desse espaço. Obrigada. Obrigada, Rose. Obrigada, Arthur. Gente, nós estamos chegando no finalzinho da reunião. A doutora Valdirene entrou agora há pouco também, ela já está aqui com a gente, ela também pediu a palavra, mas a gente tem inscrito ainda o Henry, então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra rapidinho para o Henry, e depois eu deixo com você, Clemente, Cal e doutora Valdirene, para a gente partir para o encaminhamento, para os encaminhamentos da reunião, tá bom? Henry, por favor. Bom, vamos lá então. Na verdade, bom dia, muito obrigado a todos. Eu estou tentando falar com você faz um tempinho já, Nova, desde o começo para me inscrever e o meu computador não estava me ajudando. Mas vamos lá. Eu sou pessoa com deficiência visual, eu moro em Curitiba, né? Vejo que todos aí estão em São Paulo, e isso é muito legal a gente ver que a rota da inclusão está saindo de São Paulo, que é muito forte, né? Que é um estado muito evoluído com relação à inclusão, perto dos outros estados do Brasil, né? E o Paraná, Curitiba, tem uma influência política, principalmente em nível nacional, muito fraca com relação à pessoa com deficiência. Então, graças à Unileu, aqui em Curitiba, que tem a nossa Ivy Abad como vice-presidente, a gente consegue colocar a cidade de Curitiba na rota da inclusão, isso é muito importante. Eu quero colocar a Unileu à disposição também, do evento do dia 23 e do dia 24, né? Todas as nossas áreas, o que o Clemente precisar, o que você precisar, Nalva, o Cal também, a gente coloca a Unileu à disposição e eu fico à disposição também para qualquer fala, qualquer coisa que vocês necessitem, porque eu acho que é importante a gente mostrar para as empresas, mostrar para os sindicatos, porque empresa e sindicato, quem está ali é uma pessoa, lógico, são jurídicos, mas existem pessoas ali dentro. São pessoas físicas e que às vezes não entendem ou não conhecem da pessoa com deficiência. E a gente precisa mostrar um pouquinho disso, né? Mostrar que a pessoa com deficiência ela é capaz, como a gente viu o Arthur, né, mostrando ali o potencial de fala que ele tem, o potencial de convencimento que ele tem. Eu acho que isso é importante. Então, muito obrigado pela oportunidade da gente poder colocar o estado do Paraná, Curitiba, na rota da inclusão e colocar a Unileu e me colocar à disposição de vocês também. Muito obrigado. Obrigada, Henry, a você, a toda a equipe da Unileu, né, que sempre tem ajudado não só os eventos do Espaço da Cidadania, mas tantos outros, cujo objetivo aí é garantir cada vez mais a inclusão da pessoa com deficiência. Cal, Clemente, eu devolvo a palavra para vocês, e só reforçando, né, que a doutora Valdirene também está aqui com a gente e que ela também está inscrita, então eu vou deixar com que vocês agora conduzam aí o encerramento e que também, né, a gente ouça aí a doutora Valdirene. Obrigada mais uma vez, gente. Acho que a gente podia começar ouvindo a Valdirene. Legal. Que, então. para quem não conhece, é procuradora do Ministério Público do Trabalho, mas passa a palavra para a Valdirene, ela se apresenta. Por favor, olá, muito bom Valdirene. dia, Cal. Muito bom dia, Cal. Muito bom dia, Nalva, Clemente, demais colegas. Eu, de antemão, peço desculpas, eu estou com um problema no meu equipamento, minha imagem está assim congelada. Numa breve autodescrição, eu sou uma mulher preta, tenho os cabelos trançados, né, um pouco longos, eu estou com uma roupa branca, uma camisa branca, e atrás de mim um quadro colorido, né, com figuras de pessoas negras. Eu tenho um trabalho dentro do Ministério Público de acompanhar todas as estratégias que o MPT adota
na busca da inclusão e da acessibilidade das pessoas com deficiência e reabilitadas no mundo do trabalho. Só Então, creme aqui, viu? Só pessoas creme, me sinto um... Então, esse trabalho que nós realizamos nacionalmente, ele está sob a coordenação de um colega que está em Santa Catarina, Florianópolis, Dr. Piero. Ele, então, agora coordena esse projeto nacional de inclusão e acessibilidade do MPT. E essa semana nós fizemos uma votação, inclusive estamos votando isso Brasil afora, porque os projetos eles existem, mas as regionais precisam aderir. Então, São Paulo, eu coordeno essa área de prevenção e combate à discriminação de São Paulo, e nós fizemos essa votação esta semana, e o projeto de inclusão e acessibilidade, ele é uma das estratégias prioritárias aqui do Estado de São Paulo, do MPT São Paulo. Nós votamos isso, deliberamos isso, e esse nosso projeto, para quem já conhecia um pouco dele, ele muda. Nós vamos avançar, sim, na estratégia da busca da acessibilidade, vamos continuar, sim, com um trabalho histórico que o MPT tem de observar, né, as empresas que estão aí cumprindo ou não a reserva legal, portanto, atuar pela efetiva inclusão das pessoas no mercado de trabalho, mas esta é uma etapa desse projeto em que nós também lançamos um olhar sobre normas coletivas. Então, eu gostei muito da fala do Cal, quando ele chama a atenção para a importância desse envolvimento, dessas lideranças sindicais nesta temática, na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Eu acho que bastaria apenas o exemplo do Clemente para que a gente possa entender a importância de que todas, né, as entidades sindicais, de fato, tenham esse comprometimento com a defesa, né, e repudiar todo tipo de prática que possa significar violação a essa reserva legal. Bom, então, o MPT fica à disposição de vocês, está sempre à disposição do Espaço da Cidadania, está à disposição da Câmara, e é parceiro, né, de todas essas estratégias aqui. Então, a minha fala pretendia ser mais breve, mas, enfim, é apenas para dizer que estamos com vocês em todas essas estratégias, em todas as tomadas de decisões que precisem ser equacionadas. Fizemos agora, né, uma nota pública contra o PL, né, o PL fatídico, que felizmente saiu de pauta, enfim. Há um engajamento do nosso institucional grande, né? Mas os desafios são gigantescos, né? Eu acho que a fala de cada pessoa dessa manhã mostra um pouco do tanto que a gente tem que elaborar ainda e do quanto falta, né? Para que a gente, de fato, se sinta andando na esteira correta dessa defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Mas estou aqui só para contribuir. Mais uma soldada, mais uma pessoa que se soma a essa fileira aí de lutadores e lutadoras históricos que estão aqui, alguns deles representados, e outros que a gente sabe que também participam de todas as ações que a gente realiza aqui, não só por São Paulo, né, por Brasil. Cal, te devolvo a palavra. Clemente, você quer? Tá. Então, primeiro, agora nós já estamos nos final. Caramba, eu estou ruim aqui. Nós estamos nos finalmente aqui do encontro. Primeiro, agradecer a todos. Acho que foi muito produtivo. Algumas pessoas fazia alguns anos que não está, e voltaram hoje. Acho que foi muito legal. Mas eu queria assim, ser bem objetivo com o compromisso da reunião. Tá? Eu acredito que ela vai se encerrar aqui. Nós vamos ter uma outra reunião para o aniversário da Lei de Cotas. Eu acredito que, a partir de hoje, a gente se junta no movimento da Câmara Paulista de Inclusão, que está à frente da organização da Lei de Cotas esse ano. Era mais para a gente ter, vamos dizer, um momento de reflexão da importância dos sindicatos naquela discussão.
eu queria deixar claro, todos os anos, eu participo dessa discussão do aniversário desde 2013, desde o primeiro ano, né? Mas sempre eu insisti, sempre, que quem fosse falar pelo movimento, eu sempre batalhei para os sindicatos falarem, primeiro os sindicatos se movimentarem, né? Mas ali, na hora de falar, eu sempre bati na tecla que tinha que priorizar a presidência descentral sindical que tivesse presente, que não mandasse seu representante, tivesse presente, falasse. Tá? E eu acredito, e não é, não, então eu vou ter alguém com deficiência da central. Não, presidente descentral. Se tiver mais de um, ótimo, mas presidente descentral, para deixar claro que esse tema tem que ser um tema que a cúpula do movimento sindical, né, assuma de verdade. Nós temos pessoas aqui na sala, pessoas fantásticas, né? Eu vejo que a Ana lá de Brasília, quantas vezes, a Ana Feminella, quantas vezes a Ana tem lutado por aí, inclusive fora do país, levando posições em relação à inclusão da pessoa com deficiência e como ela batalha em Brasília, né? Ela não falou que tem deficiência, mas eu vejo nela uma grande lutadora, mas tem que, assim, presidente de central. E aqui nessa reunião veio um presidente de central, que é o Patá. Tá? Então, de alguma maneira, eu já penso que lá para julho, uma das... Sim, acho que, de repente, até convidar outras centrais, a gente se articular aqui, para que presidentes de centrais se interessem por estar juntos, se interessem de verdade, se interessem de mobilizar as suas estruturas, mas estar lá no dia 23. Tá? Um que já estava aqui é o Patá. Eu espero que outros possam estar. E quem estiver falando, vai falar em nome de todos, gente, não vai falar em nome da sua central, né? Vai falar em nome do movimento sindical. Tá? Então, se eu tivesse alguma fala, eu já abro mão de qualquer fala nesse dia para ter um ou mais presidente de central falando ali, mas que aí eu ficaria muito feliz se de fato estivessem ali. Faz anos, eu conheço o nosso movimento sindical e eu sei como é importante, tá, estar alguém presidente de central lá. Uma outra coisa, tá? Então, aqui eu já vi o Patá. Né, aqui, já viu o Patá nessa reunião, ele esteve aqui com a gente. Não sei se continua, mas esteve aqui. E uma outra coisa, que é o nosso engajamento para lá. Tá? Então, agora, tá, que eu acho que é tarefa mesmo, né, tarefa da gente se trabalhar junto, em sintonia com a Câmara Paulista de Inclusão, a partir de agora, para a gente cumprir tarefas, fazer sugestões de mobilização para ter um grande evento no dia 23 e 24 de julho. Eu acho que essa é a grande tarefa mesmo. Tá? E aí eu me proponho, se vocês toparem, todos que participaram dessa reunião agora, todos, que a gente conseguiu identificar. Tem gente que veio, mas a gente não conseguiu identificar. Todos que estão aqui, que nós conseguimos identificar, nós encaminharemos para todos a relação dos participantes dessa reunião. Seu nome, a entidade e o seu e-mail. A gente vai fazer isso até o final do dia, para ir criar uma rede entre nós para fortalecer e estar ali, vamos dizer, se orientar com o CAU e com o grupo que vai estar, que de fato está à frente lá dos 30 anos da lei de cotas. Tá? Então, é isso, mas eu vi o Patá nessa reunião, um presidente de central, que eu acho que a gente pode, de repente, ter outros também, e se ele for falar, sei lá, ou outros, mas vai falar em nome do consenso dos sindicatos, porque nós temos várias centrais, mas alguém que vai falar, fale essa média do pensamento da área sindical. Muito obrigado, gente. Olha, Cal, está contigo. Não, Clemente, Marinalva, assim, primeiro, destacar a minha satisfação, o meu prazer de contar com a participação da doutora Valdirene. Eu acho que o Ministério Público é um importante parceiro e não só genericamente... Eu quero uma questão de ordem, por favor. Só concluindo, eu acho que a participação do Ministério Público na figura da doutora Valdirene é fundamental e ela estará, assim como outros representantes, participando
do evento do dia 23. Eu concordo com o Clemente, eu acho que temos que valorizar a representação dos trabalhadores da maneira mais ampla possível, e isso no nosso país, nesse momento, se faz, né, pelas mais de umas centrais sindicais que nós temos. Acho que a presença do Patá na reunião de hoje, né, e a Cremilda até colocou no chat que ele se coloca à disposição para participar do dia 23, então, na minha opinião, na organização do evento, eu acho que já estamos contando com a participação dele, e como o Clemente disse, se porventura outros presidentes de centrais quiserem participar, também a gente pode dar um jeito de organizar essa participação. O Jonathan tinha levantado uma questão de ordem. Jonathan, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Jonathan, né? Faço parte, e estou vendo alguns colegas aqui, o Gonzaga, dos 5 comerciários de São Paulo, e também a Edna. Nós 3 fazemos parte da executiva da União Geral dos Trabalhadores do Estado de São Paulo. Estamos aqui a convite através do nosso presidente, Amaury Mortágua. Acabando essa reunião, estarei passando para ele, porque foi essa determinação para que nós encaminhasse, e aí eu já adianto e acredito que é a mesma posição dos nossos 2 companheiros, que positivamente que o nosso presidente Amaury Mortágua, da União Geral dos Trabalhadores de São Paulo, possa estar presente nesse evento do dia 23 de 24, né? Só para registrar. Por que eu fiz essa manifestação? Porque, de repente, ficou que o convite foi específico, não para a União Geral dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, e sim para o presidente Amaury Mortágua. Eu entendi que nós fizéssemos representante aqui nesse evento, e aí encaminharíamos ele para que ele possa nos representar nesse evento do dia 24. Parabéns a todos, muito obrigado. Tá bom, Jonathan, muito obrigado pela intervenção. Eu acho que a gente está sempre aberto aí, como o Clemente disse, acho que você, imagino que você já tem os nossos contatos, mas será passada a lista aí de todos os participantes. Conforme já dito, eu convido a todos a engrossarem aí o grupo que tem organizado a celebração dos 30 anos. Esse conjunto de atividades exige uma participação que é sempre voluntária, muito grande das pessoas. Nós temos um grupo bastante numeroso, mas eu não poderia deixar de destacar a importância da participação da própria Marinalva e da Maria de Fátima, do Coexistir Sincovaga, né, além de várias outras pessoas aqui presentes que têm nos auxiliado bastante. Marinalva, eu acho que talvez pudéssemos encerrar até em respeito aos horários, que a gente costuma ser bastante pontual, tanto para começar quanto para encerrar, dentro daquilo que havia sido programado. Eu passo a palavra para você, então, para o encerramento. Obrigada, Cal, obrigado a todos e todas, né, que estiveram aqui com a gente. Realmente a gente já passou aí 15 minutinhos do que nós tínhamos programado, mas eu fiquei bem feliz de ver muitas pessoas aqui, não só do movimento sindical, mas de outros movimentos, né? Quero agradecer aqui também a presença do Ventura, do Luiz Alexandre Ventura, que é sempre um grande parceiro e que está sempre atento aí também divulgando as pautas relacionadas à pessoa com deficiência. Então, muito bom tê-lo aqui conosco, viu? E agradecer a todos vocês, né, que estiveram aqui durante toda essa reunião, doutora Valdirene, a Ive da Unileu, muito obrigada pelas intérpretes, viu? Então, Andressa e Bruna, muito obrigada por estarem aqui conosco. E a todos vocês, como eu já disse, obrigada. O Clemente vai encaminhar aí a lista de todos que se inscreveram, de todos que estiveram aqui, e a ideia é que a gente possa contribuir não só com a divulgação, mas participando efetivamente dos 30 anos da lei de cotas, mas também de todos os dias, né? Porque a empregabilidade, ela é diária, o direito tem que ser diário de todas as pessoas. Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Obrigada, Clemente, toda a equipe, Felipe também, que está aí nos bastidores nos auxiliando. Tchau, gente. Tchau, tchau.